Após a morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós subirá primeiro para lutar contra os cananeus? Juízes, capítulo 1, os cananeus. O Senhor respondeu: Judá subirá primeiro, eu entreguei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos simeonitas, seus irmãos israelitas: subi conosco ao território que nos foi sorteado para lutarmos contra os cananeus. Depois nós iremos convosco ao vosso. E os simeonitas foram com eles. Quando Judá atacou, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas suas mãos e derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi ali que encontraram Adoni-Bezeque. Combateram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me pagou conforme o que lhes fiz. Levaram-no a Jerusalém e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e tomaram-na, passaram-na ao fio da espada e incendiaram a cidade. Depois disso, Judá desceu para lutar contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, antigamente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, que antes se chamava Kiriat Sefer. Então Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, tomou-a. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando ela veio a Otoniel, instigou-o a pedir um campo ao pai dela. Ao descer do jumento, Calebe perguntou-lhe: que desejas? Ela respondeu: faz-me um favor especial, já que me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. Então Calebe deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores. Os descendentes de Robabe, o queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade, e foram viver com o povo. Depois os homens de Judá foram com os simeonitas, seus irmãos, atacaram os cananeus que habitavam em Cefate e destruíram-na completamente. Por isso a cidade foi chamada Ormá. Judá tomou também Gaza com seu território, Ascalon com seu território e Ecrom com seu território. O Senhor foi com os homens de Judá. Eles tomaram posse da região montanhosa, mas não conseguiram expulsar os habitantes das planícies, porque estes tinham carros de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Calebe, que expulsou dali os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas, porém, não expulsaram os jebuseus que viviam em Jerusalém. Por isso, até o dia de hoje, os jebuseus vivem ali com os benjaminitas. A casa de José também atacou Betel, e o Senhor foi com eles. Quando enviaram homens para espiar Betel, antigamente chamada Luz, os espias viram um homem saindo da cidade e disseram-lhe: mostra-nos como entrar na cidade, e usaremos de bondade para contigo. Ele lhes mostrou a entrada, e eles passaram a cidade ao fio da espada, mas deixaram o homem e toda a sua família irem embora. O homem foi para a terra dos hititas, construiu uma cidade e deu-lhe o nome de Luz, nome que ela tem até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem de Taanaque, nem de Dor, nem de Ibleão, nem de Megido, com as suas respectivas aldeias, porque os cananeus, eles estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente. Também Efraim não expulsou os cananeus que viviam em Gezer. Os cananeus continuaram a viver ali no meio deles. Zebulon não expulsou os cananeus de Quitron nem de Nalau. Assim os cananeus ficaram vivendo entre eles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, nem de Alabe, Aquizib, Helba, Afeca ou Helbe. Os azeritas habitaram entre os cananeus, habitantes da terra, pois não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes nem de Bet-Anate. Habitou entre os cananeus, habitantes da terra.
Mas os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate foram submetidos a trabalhos forçados. Os amorreus acuaram os danitas na região montanhosa, não lhes permitindo descer ao vale. Os amorreus estavam decididos a conservar o monte Heres, Aijalon e Saalbim, mas quando a casa de José prevaleceu, eles foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Sela e mais além. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe à terra que jurei dar a vossos pais. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança convosco, e vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por isso também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Eles serão vossos opressores, e os seus deuses vos serão uma armadilha. Quando o anjo do Senhor falou estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo chorou em alta voz. Deram àquele lugar o nome de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, cada um foi para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram, e que tinham visto todas as grandes obras que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que estavam ao redor deles, prostraram-se diante deles e provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e serviram a Baal e às Astartes. Na sua ira contra Israel, o Senhor os entregou nas mãos de saqueadores que os saquearam. Vendeu-os nas mãos dos inimigos ao redor, de modo que não mais puderam mais resistir-lhes. Toda vez que saíam a pelejar, a mão do Senhor era contra eles para os derrotar, como lhes havia jurado, e ficaram em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos que os saqueavam, contudo não deram ouvidos aos seus juízes. Prostituíram-se após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, que obedeceram aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se compadecia deles ao ouvir os seus gemidos por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas, morto o juiz, voltavam a corromper-se mais do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonaram as suas práticas, nem o seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: visto que esta nação violou a aliança que ordenei a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Com elas porei à prova Israel, para ver se guardam ou não o caminho do Senhor, andando nele como guardaram seus pais. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. Provar todos os israelitas que não tinham conhecido nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso apenas para ensinar a guerra aos descendentes dos israelitas que não tinham experiência anterior, experiência de combate. Os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Eles foram deixados para provar os israelitas, para ver se obedeceriam aos mandamentos do Senhor que ele havia dado a seus antepassados por meio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram entre os cananeus,
heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres, deram suas próprias filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e às Azerás. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Quando clamaram ao Senhor, ele levantou-lhes um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, que os salvou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel e saiu à guerra. O Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu. Então a terra teve paz durante 40 anos, até que morreu Otoniel, filho de Quenaz. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por causa disso, o Senhor deu força a Eglon, rei de Moabe, contra Israel. Eglon conseguiu que os amonitas e os amalequitas se unissem a ele. Veio, atacou Israel e tomou posse da cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Tornaram a clamar ao Senhor, e ele lhes deu um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, o benjamita. Os filhos de Israel enviaram-no com o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito para si uma espada de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-a à coxa direita, por baixo da roupa. Apresentou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, despediu os que o tinham carregado, mas ao chegar aos ídolos de pedra que estavam perto de Gilgal, ele mesmo voltou e disse: Ó rei, tenho uma mensagem secreta para ti. O rei ordenou aos seus servos: saiam, e todos saíram. Eude aproximou-se dele, que estava sentado sozinho no quarto superior do seu palácio de verão, e disse: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada da coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo entrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre ela. Ele não puxou a espada do ventre, e as fezes saíram. Então Eude saiu para o pórtico, fechou as portas do quarto superior atrás de si e as trancou. Logo que saiu, vieram os servos do rei e viram que as portas do quarto superior estavam trancadas. Disseram: certamente ele está aliviando o ventre no quarto fresco. Esperaram até ficarem envergonhados, mas como ele não abria as portas do quarto, pegaram a chave e abriram. Lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos de pedra e fugiu para Seirá. Ao chegar ali, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, com ele à frente. Ele lhes ordenou: sigam-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Eles o seguiram, tomaram os vales do Jordão que davam para Moabe e não deixaram ninguém passar. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos robustos e valentes, ninguém escapou. Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Também ele libertou Israel. Juízes, capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, agora que Eude estava morto. Por isso o Senhor os vendeu nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera, comandante do seu exército, tinha sua base em Harosete-Agoim. Como ele tinha 900 carros de ferro e oprimia cruelmente os filhos de Israel durante 20 anos, eles clamaram ao Senhor por socorro. Naquele tempo, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela para que julgasse as suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: o Senhor, Deus de Israel, te ordena: vai, reúne 10.000 homens de Naftali e de Zebulon
e leva-os ao monte Tabor. Eu atrairei Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. Baraque respondeu-lhe: se tu fores comigo, irei, mas se não fores, não irei. Ela disse: certamente irei contigo, porém por causa do caminho que estás tomando, a honra não será tua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens subiram sob o seu comando, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e armara sua tenda junto ao carvalho de Zananim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete e Agoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. O Senhor não saiu à tua frente. Baraque desceu do monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não ficou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra aqui comigo, não tenhas medo. Ele entrou na tenda dela, e ela o cobriu com um cobertor. Ele disse: dá-me, por favor, um pouco de água, estou com sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Ele lhe ordenou: fica à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há alguém aí? Responde: não. Mas Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se dele silenciosamente, enquanto ele dormia profundamente de cansaço, e cravou a estaca na sua têmpora até pregá-la no chão, e ele morreu. Nesse momento Baraque chegou, perseguindo Sísera. Jael saiu ao seu encontro e disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele entrou com ela e lá estava Sísera caído morto, com a estaca na têmpora. Naquele dia Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. A mão dos filhos de Israel pesou cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Juízes capítulo 5. Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico no dia em que os príncipes em Israel tomaram a dianteira, quando o povo se ofereceu de boa vontade. Louvem ao Senhor, ouçam isto, vocês reis. Escutem, vocês governantes. Eu cantarei ao Senhor, eu louvarei com cânticos ao Senhor, o Deus de Israel. Quando tu, Senhor, saíste de Seir, quando marchaste desde a terra de Edom, a terra tremeu, os céus derramaram água, as nuvens despejaram chuvas torrenciais, os montes estremeceram diante do Senhor, aquele do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas ficaram desertas. Os viajantes tomavam caminhos tortuosos. As aldeias em Israel ficaram sem habitantes. Eles se recusavam até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Deus escolheu novos líderes quando a guerra chegou aos portões da cidade, mas nem escudo nem lança se via entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os príncipes de Israel, com os voluntários dispostos entre o povo, louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam jumentos brancos, sentados em ricos tapetes, e vocês que andam pelo caminho, considerem a voz dos cantores nos lugares de água. Ali eles recitam as vitórias do Senhor, as vitórias dos seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu aos portões da cidade. Desperta, desperta, Débora! Desperta, desperta! Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque! Leva cativos os teus cativos, filho de Abinoão. Os sobreviventes dos nobres desceram.
O povo do Senhor desceu a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, cujas raízes estavam em Amaleque. Benjamim estava com o povo que te seguia. De Maquir desceram comandantes. De Zebulon desceram os que carregam o bastão de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, lançado sob seu comando no vale. Nas regiões de Ruben houve grande busca no coração. Por que ficaste entre os currais, ouvindo os assobios para os rebanhos? Nas regiões de Ruben houve grande busca no coração. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Aser permaneceu na costa do mar e ficou junto às suas enseadas. O povo de Zebulon arriscou a própria vida. O mesmo fez Naftali nos altos do campo. Reis vieram, lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido. Não levaram nenhum despojo de prata. Dos céus as estrelas lutaram, desde suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os arrastou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, sê forte. Então os cascos dos cavalos retumbaram, galopando, galopando, vão seus poderosos corcéis. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber o queneu. Bendita seja entre as mulheres que vivem em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa taça digna de nobres lhe ofereceu coalhada. A mão dela se estendeu para a estaca da tenda, a sua destra para o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, esmagou-lhe a cabeça, despedaçou e traspassou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se curvou, caiu, ficou estendido. Aos pés dela se curvou, caiu. Onde se curvou, ali caiu morto. Pela janela espiava a mãe de Císera, por trás do gradil gritava: por que o seu carro demora tanto a chegar? Por que se atrasam os cascos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas lhe respondem. Sim, ela mesma responde a si mesma. Porventura não estão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas bordadas, roupas altamente bordadas para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Então a terra teve paz por 40 anos. Juízes capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Como o poder de Midian era muito opressivo, os israelitas prepararam para si abrigos nas fendas das montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e outros povos do leste invadiam o país. Acampavam na terra e destruíam as colheitas até perto de Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Subiam com seus rebanhos e as suas tendas, chegavam como enxame de gafanhotos. Eram incontáveis, eles e os seus camelos. Invadiam a terra para devastar. Assim Midian empobreceu tanto os israelitas que eles clamaram ao Senhor por socorro. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os vossos opressores. Expulsei-os de diante de vocês e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, disse: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregue nas mãos de Midian. Então o Senhor se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Não sou eu que te envio? Respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor lhe disse: porque eu serei contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Disse-lhe Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E disse: esperarei até que voltes. Gideão entrou, preparou um cabrito e com uma efa de farinha fez pães ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. O anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, põe-nos sobre esta penha e derrama o caldo. E assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães ázimos. Subiu fogo da penha, consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua vista. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é paz, ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, disse-lhe o Senhor: toma o novilho que pertence a teu pai, o segundo novilho de 7 anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o poste, ídolo que está ao lado. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, em ordem devida. Toma o segundo novilho e oferece-o em holocausto com a lenha do poste, ídolo que cortares. Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, mas como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens da cidade de madrugada, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste, ídolo que estava ao lado, fora cortado, e o segundo novilho sacrificado sobre o altar recém-construído. Perguntavam uns aos outros: quem fez isto? Depois de investigarem cuidadosamente, disseram: Gideão, filho de Joás, fez isto. Então os homens da cidade disseram a Joás: traz para fora teu filho, deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava ao lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vós pleiteareis a causa de Baal, vós o salvareis? Quem lutar por ele será morto até amanhã. Se ele é Deus, defenda-se a si mesmo, pois alguém derrubou o seu altar. Por isso, naquele dia, deram a Gideão o nome de Jerubaal, dizendo: que Baal contenda com ele, pois derrubou o seu altar. Então todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Mas o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas foram convocados para segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para segui-lo. Enviou mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que subiram para encontrar-se com eles. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então saberei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. Levantando-se Gideão de madrugada, no dia seguinte, espremeu o velo e dele destilou orvalho, um vaso cheio de água. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, mas permite que eu fale só esta vez somente. Permite-me fazer ainda uma prova com o velo, que o velo fique seco e haja orvalho sobre toda a terra. Deus assim fez naquela noite. Só o velo estava seco e havia orvalho sobre toda a terra.
Juízes capítulo 7. Gideão e todos os seus homens acamparam junto à fonte de Harode. O acampamento de Midian ficava ao norte deles no vale, perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem homens demais. Não posso entregar Midian nas mãos deles, do contrário Israel se vangloriaria contra mim, dizendo: a minha própria força me salvou. Agora, pois, proclame aos ouvidos do exército: quem estiver tremendo de medo pode voltar e deixar o monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, enquanto 10.000 permaneceram. Mas o Senhor disse a Gideão: ainda há homens demais. Leve-os às águas, e ali eu os selecionarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, irá. Mas aquele de quem eu disser, este não irá com você, não irá. Gideão levou os homens às águas. Ali o Senhor lhe disse: separe os que lamberem a água com a língua como faz o cão, dos que se ajoelharem para beber. 300 homens beberam levando a mão à boca e lambendo como cães. Todos os demais se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Todos os outros podem ir para casa. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, que ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça contra o acampamento, porque eu o entreguei nas suas mãos. Se você tiver medo de atacá-lo, desça ao acampamento com seu servo Purá e ouça o que estão dizendo. Depois você terá coragem para atacá-lo. Então ele e seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste haviam se espalhado pelo vale, numerosos como gafanhotos. Seus camelos eram incontáveis como a areia da praia. Gideão chegou bem na hora em que um homem contava um sonho ao seu companheiro. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada redondo veio rolando para dentro do acampamento midianita, bateu com tanta força numa tenda que ela virou e desabou. O companheiro respondeu: isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele Midian e todo o acampamento. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e colocou trombetas e jarros vazios nas mãos de todos eles, com tochas dentro dos jarros. Observem-me, disse-lhes. Sigam o meu exemplo. Quando eu chegar à borda do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as trombetas, vocês também toquem as suas ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à borda do acampamento no início da vigília da meia-noite, logo depois de terem trocado a guarda. Tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e esmagaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, que iriam tocar, gritaram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve a sua posição ao redor do acampamento e todos os midianitas correram, gritando enquanto fugiam. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que os homens de todo o acampamento se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. O exército fugiu até Bet-sita, na direção de Zererá, até a borda de Abel-meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam ao encontro dos midianitas e tomem deles os pontos de passagem das águas do Jordão até Bet-bara. Todos os homens de Efraim foram convocados e tomaram os pontos de passagem do Jordão até Bet-bara. Também capturaram 2 líderes midianitas, Oreb e Zeibe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zibe no lagar de Zibe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zibe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão.
Juízes capítulo 8. Então os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou assim? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu em comparação com vocês? Não são as respigas de uvas de Efraim melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês Oreb e Zibe, os chefes midianitas. Que pude eu fazer em comparação com vocês? Diante disso, a indignação deles contra ele diminuiu. Gideão e seus 300 homens, exaustos, mas ainda perseguindo, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Ele disse aos homens de Sucote: deem pães às minhas tropas, estão cansados, e eu ainda persigo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote disseram: você já tem nas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? Gideão respondeu: pois bem, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos do deserto e sarças. Dali subiu a Penuel e fez o mesmo pedido. Mas os homens de Penuel responderam como os de Sucote. Então disse também aos homens de Penuel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com um exército de cerca de 15.000 homens. Tudo o que restava dos exércitos dos povos do leste, 120.000 homens armados de espada, haviam caído. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou o exército quando este estava desprevenido. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, dispersando todo o exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Capturou um jovem de Sucote, interrogou, e o jovem escreveu para ele os nomes dos 77 líderes de Sucote, os anciãos da cidade. Então Gideão chegou e disse aos homens de Sucote: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: você já tem nas mãos Zeba e Zalmuna para que demos pão aos seus homens exaustos? Tomou os anciãos da cidade e com espinhos do deserto e sarças castigou os homens de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: eram parecidos com você, cada um tinha o porte de príncipe. Gideão replicou: aqueles eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não os mataria. Voltando-se para Jéter, seu filho mais velho, disse: mate-os. Mas Jéter não puxou da espada, porque era ainda jovem e tinha medo. Então Zeba e Zalmuna disseram: venha você mesmo e mate-nos, pois a força do homem está na sua coragem. Gideão avançou e os matou, e tomou os enfeites do pescoço dos seus camelos. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós você, seu filho, e o filho do seu filho, pois nos livrou da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E acrescentou: tenho apenas um pedido a fazer-lhes, que cada um de vocês me dê um brinco do seu despojo. Era costume dos ismaelitas usar brincos de ouro. Eles responderam: daremos com prazer. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou nela um brinco do seu despojo. O peso dos brincos de ouro que ele pediu chegou a 1.700 siclos, sem contar os enfeites, os pingentes e as vestes de púrpura que os reis de Midian usavam, nem os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão fez com ouro um éfode e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel se prostituiu adorando-o ali, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não levantou mais a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve paz por 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, voltou e passou a morar em sua casa. Teve 70 filhos de suas muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu,
os israelitas voltaram a prostituir-se aos Baalins, erigiram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos ao redor. Também não mostraram gratidão à família de Jerubaal, isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém aos irmãos de sua mãe e disse a eles e a toda a parentela da casa de sua mãe: perguntai a todos os cidadãos de Siquém que é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, reinem sobre vós, ou que apenas um homem reine. Lembrai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa. Os irmãos de sua mãe repetiram todas essas palavras a todos os cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 siclos de prata do templo de Baal-Berite, e com eles Abimeleque contratou homens vadios e atrevidos que o seguiram. Ele foi à casa de seu pai em Ofra, e sobre uma só pedra matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal. Porém Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escapou porque se escondeu. Então todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo se reuniram e foram coroar Abimeleque rei, junto à grande árvore, junto ao pilar que há em Siquém. Quando contaram isso a Jotão, ele subiu ao cume do monte Gerizim, levantou a voz e gritou-lhes: escutai-me, cidadãos de Siquém, para que Deus vos escute. Um dia as árvores saíram para ungir um rei sobre si e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira respondeu: deixaria eu o meu azeite, com que se honra a Deus e aos homens, para balançar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para balançar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira respondeu: deixaria eu o meu vinho novo, que alegra a Deus e aos homens, para balançar sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro respondeu às árvores: se de fato me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, agistes com lealdade e sinceridade ao fazerdes rei a Abimeleque, procedestes bem com Jerubaal e com a sua casa, tratastes-no conforme o merecimento das suas obras? Lembrai-vos de que meu pai lutou por vós, arriscou a vida e vos livrou da mão de Midian. Mas hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes seus 70 filhos sobre uma só pedra e fizestes rei sobre os cidadãos de Siquém a Abimeleque, filho da sua serva, porque é vosso irmão. Se, pois, hoje procedestes com lealdade e sinceridade para com Jerubaal e sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e que também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, e consuma Abimeleque. Então Jotão fugiu, escapou e foi morar em Bir, porque tinha medo de seu irmão Abimeleque. Depois que Abimeleque governou Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do seu sangue, fosse vingado sobre Abimeleque, seu irmão, que os matou, e sobre os cidadãos de Siquém, que o ajudaram a matar seus irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram homens de emboscada nos cumes dos montes e roubavam todos os que passavam por aquele caminho, e isso foi contado a Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e entrou em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa. Entraram na casa do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem é Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu lugar-tenente?
Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém. Por que, pois, haveríamos de servir a ele? Se este povo estivesse sob o meu comando, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: aumenta o teu exército e vem. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebedede, acendeu-se-lhe a ira. Enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebedede, e seus irmãos vieram a Siquém e estão incitando a cidade contra ti. Agora, pois, vem de noite, tu e o povo que tens contigo, e põe-te de emboscada no campo. Pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e ataca a cidade. Quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, far-lhe-ás conforme a oportunidade. Então Abimeleque e todo o povo que estava com ele levantaram-se de noite e puseram-se de emboscada perto de Siquém, em 4 companhias. Gaal, filho de Ebede, saiu e parou à entrada da porta da cidade. Abimeleque e o povo que estava com ele saíram da emboscada. Quando Gaal viu o povo, disse a Zebul: há gente descendo dos cumes dos montes. Zebul respondeu: estás vendo a sombra dos montes como se fossem homens. Gaal tornou a falar e disse: há gente descendo do ponto mais alto da terra, e uma companhia vem pelo caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul lhe disse: onde está agora a tua boca com que dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes o povo que desprezaste? Sai, pois, agora e peleja contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu-o, e Gaal fugiu diante dele. Muitos caíram mortos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo saiu ao campo. Isso foi anunciado a Abimeleque. Ele tomou o seu povo, dividiu-o em 3 companhias e pôs emboscadas no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e as companhias que estavam com ele avançaram e se puseram à entrada da porta da cidade. As outras 2 companhias atacaram todos os que estavam no campo e os mataram. Naquele dia, Abimeleque atacou a cidade, conquistou-a, matou o povo que nela estava, destruiu a cidade e a semeou de sal. Ao ouvirem isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Alberite. Contaram a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido ali. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que estava com ele, tomou um machado na mão, cortou um ramo de árvore, levantou e pô-lo ao ombro e disse ao povo que estava com ele: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazei o mesmo. Todos os homens cortaram cada um seu ramo e seguiram Abimeleque. Empilharam os ramos contra a fortaleza e incendiaram-na sobre eles. Assim morreram também todos os da torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e a tomou. No meio da cidade havia uma torre forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todos os cidadãos da cidade. Fecharam-se dentro dela e subiram ao eirado da torre. Abimeleque chegou até a torre e atacou-a. Aproximou-se da porta da torre para pôr fogo nela, mas uma mulher lançou uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Rapidamente ele chamou o seu escudeiro e disse-lhe: tira a tua espada e mata-me, para que não digam de mim. Uma mulher o matou, o servo traspassou-o e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram cada um para sua casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque fizera a seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também recair sobre a cabeça dos homens de Siquém toda a sua maldade. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Issacar. Ele habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair, gileadita, que julgou Israel 22 anos. Teve 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades em Gileade, que até o dia de hoje se chamam Avote Jair. Morreu Jair e foi sepultado em Camon.
Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Serviram aos Baalins, às Astarotes, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus. Abandonaram o Senhor e não o serviram. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Naquele mesmo ano começaram a afligir e oprimir os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram todos os israelitas que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, Benjamim e a casa de Efraim, e Israel ficou em grande angústia. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. O Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram e clamastes a mim, não vos livrei das suas mãos? Contudo me abandonastes e servistes a outros deuses. Por isso não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Porém os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos tudo quanto te parecer bem, mas livra-nos hoje, nós te rogamos. Tiraram do meio de si os deuses estranhos e serviram ao Senhor. Então ele não pôde mais suportar a miséria de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel se reuniram e acamparam em Mispa. O povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Esse será chefe de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Jefté, o gileadita, era valente guerreiro. Seu pai era Gileade e sua mãe era prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando estes cresceram, expulsaram Jefté e lhe disseram: você não receberá herança em nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Toube, onde se juntaram a ele um bando de aventureiros que o seguiam. Algum tempo depois, quando os amonitas guerreavam contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Toube. Vem, disseram eles, sê nosso chefe, para que combatamos os filhos de Amon. Jefté respondeu aos anciãos de Gileade: não fostes vós que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Por que agora vindes a mim quando estais em dificuldade? Os anciãos de Gileade replicaram: apesar disso, agora recorremos a ti. Vem conosco, combate contra os amonitas e serás chefe de todos os moradores de Gileade. Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei eu de fato o vosso chefe? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor seja testemunha entre nós, certamente faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade. O povo constituiu chefe e comandante sobre si, e Jefté repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, perguntando: que tens tu contra mim, para vires guerrear contra a minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel subiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, pois, restitui-me essas terras pacificamente. Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Quando subiram do Egito, Israel caminhou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não deu ouvidos. Enviou também ao rei de Moabe, que igualmente não consentiu. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois caminhou pelo deserto, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, chegou do lado oriental da terra de Moabe e acampou além do Arnon. Porém não entrou no território de Moabe, pois o Arnon era o limite de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom,
rei dos amorreus, que reinava em Hesbom, e lhe disse: deixa-nos passar pela tua terra até ao meu lugar. Seom, porém, não confiou em Israel para deixar que passasse pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. Assim Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Já que o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus diante do seu povo Israel, tu os queres possuir? Não possuirás tu o que Quemos teu Deus te der? Assim também possuiremos nós o que o Senhor nosso Deus nos der. És tu porventura melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez contendeste ele com Israel ou guerreou contra eles? Durante 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aroer, as aldeias ao redor e todas as cidades ao longo do Arnon. Por que não as recuperaste nesse tempo? Eu não te fiz mal algum, mas tu me fazes mal, guerreando contra mim? O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O rei dos Amonitas, porém, não deu atenção à mensagem que Jefté lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e dali avançou contra os Amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu voltar vitorioso dos Amonitas será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Jefté avançou contra os Amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Devastou 20 cidades, desde Aroer até chegar a Minite, até Abel-Queramim. Assim foi subjugado Amon diante dos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, eis que sua filha saiu ao seu encontro, com tamborins e danças. Era ela sua única filha, além dela não tinha filho nem filha. Ao vê-la, rasgou as suas vestes e exclamou: ah, minha filha, tu me prostras por completo, tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme saiu da tua boca, uma vez que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas. E acrescentou: concede-me apenas isto: deixa-me 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque nunca me casarei. Vai, disse ele, e deixou-a ir por 2 meses. Ela se foi com suas amigas e chorou nos montes a sua virgindade. Passados os 2 meses, voltou a seu pai, que cumpriu nela o voto que fizera. Ela nunca tinha conhecido o homem. Daí veio o costume em Israel de que todos os anos as jovens de Israel saem por 4 dias para lamentar a filha de Jefté, o gileadita. Juízes capítulo 12. Os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater os amonitas sem nos chamar para ir contigo? Vamos queimar a tua casa contigo dentro. Jefté respondeu-lhes: eu e o meu povo tivemos uma grande contenda com os amonitas. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo que não me ajudáveis, arrisquei a vida, avancei contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, hoje subis contra mim para me combater? Jefté reuniu os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os gileaditas feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos de Efraim sois vós, gileaditas, no meio de Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram os vaus do Jordão que davam para Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: deixai-me passar, os homens de Gileade perguntavam: és efraimita? Se ele dizia: não, então lhe ordenavam: dize Shibolete. Mas ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar corretamente. Então o agarravam e o matavam nos vaus do Jordão. Caíram de Efraim, naquele tempo 42.000. Jefté julgou Israel 6 anos. Depois morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou Israel Ibsã, de Belém, teve 30 filhos e 30 filhas.
casou as filhas fora do seu clã e trouxe de fora 30 moças como esposas para seus filhos. Julgou Israel 7 anos. Morreu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou Israel Elon, o Zebulonita, por 10 anos. Morreu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abidom, filho de Hilel, piratonita. Teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou Israel 8 anos. Morreu Abidom, filho de Hilel, piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque eis que conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao marido: Veio a mim um homem de Deus. Parecia um anjo de Deus, tremendo de se ver. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Disse-me, porém: Eis que conceberás e darás à luz um filho. Agora não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez a nós e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio de novo à mulher quando ela estava no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. A mulher correu depressa a avisar o marido: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Manoá levantou-se, seguiu sua mulher e, chegando ao homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Manoá perguntou: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver e o trabalho do menino? O anjo do Senhor respondeu a Manoá: A mulher se guarde de tudo o que lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, vinho nem bebida forte não beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Disse Manoá ao anjo do Senhor: Permite que te detenhamos e te preparemos um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, mas se preparares holocausto, oferece-o ao Senhor. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, cumprindo-se as tuas palavras, te honremos? O anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o sacrificou sobre uma penha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhosamente agiu, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama subiu do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. O anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá reconheceu que era o anjo do Senhor e disse à mulher: Certamente morreremos porque vimos a Deus. Sua mulher, porém, respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem nos teria dito tudo isto agora. A mulher deu à luz um filho e chamou-lhe Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agitar-lo em Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma jovem filisteia. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina, agora arranjai-ma por esposa. Seu pai e sua mãe responderam: Não há mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, esses incircuncisos. Sansão, porém, disse
a seu pai: toma-me esta, porque ela me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão desceu a Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, eis que um leão novo veio rugindo ao seu encontro. O Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, e ele, sem ter coisa alguma na mão, rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Mas não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que fizera. Depois desceu, falou com a mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Algum tempo depois, quando voltou para casar com ela, desviou-se do caminho para ver o cadáver do leão, e eis que havia um enxame de abelhas no corpo do leão, e mel. Tirou-o com as mãos e foi andando e comendo. Chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram. Porém não lhes contou que tiraram mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos jovens. Quando viram, escolheram 30 companheiros para estarem com ele. Sansão lhes disse: vou propor-vos um enigma. Se, durante os 7 dias da festa, mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupas. Mas se não puderdes declarar-mo, vós me dareis 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupas. Eles responderam: propõe o teu enigma, que o ouviremos. Ele disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Por 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia disseram à mulher de Sansão: persuade teu marido a explicar-nos o enigma. Do contrário, queimaremos a ti e a casa de teu pai. Acaso nos convidastes aqui para nos despojar? Então a mulher de Sansão chorou junto dele e disse: tu somente me aborreces e não me amas. Propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não o declaraste a mim. Ele respondeu: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei. Hei de declará-lo a ti. Ela chorou perante ele os 7 dias da festa. No 7º dia lhe o declarou, porque o importunava, e ela explicou o enigma aos filhos do seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade disseram-lhe: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? Sansão respondeu: se não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, desceu a Ascalon, matou 30 dos seus homens, tomou-lhes os despojos e deu as mudas de roupas aos que haviam explicado o enigma. Cheio de ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que lhe fora amigo. Juízes capítulo 15. Passado algum tempo, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher, levando um cabrito. Disse: entrarei no quarto de minha mulher, mas o pai dela não o deixou entrar. Disse-lhe o pai: pensei que de todo o aborrecias, por isso a dei ao teu companheiro. Não é mais formosa a sua irmã menor? Toma-a em seu lugar. Sansão respondeu: desta vez não serei culpado para com os filisteus, se lhes fizer mal. Saiu, apanhou 300 raposas, tomou tochas, virou as cauda com cauda e pôs uma tocha entre cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas nas searas dos filisteus. Queimou tanto os molhos como o cereal em pé, assim como as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, genro do Timinita, porque lhe tomaram a mulher e a deram ao seu companheiro. Subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Sansão disse-lhes: já que assim agis, juro que não descansarei até me vingar de vós. Feriu-os com grande mortandade, perna sobre coxa. Depois desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Os filisteus subiram, acamparam em Judá, invadiram Lei. Perguntaram os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram à fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Que nos fizeste? Ele respondeu: como eles me fizeram a mim, assim lhes fiz eu. Disseram-lhe:
descemos para te amarrar e entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurai-me que vós mesmos não me matareis. Responderam: não, apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Não te mataremos. Amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Quando chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro gritando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. As cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras caíram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montes sobre montes. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Tendo acabado de falar, lançou da mão a queixada e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Tendo grande sede, clamou o Senhor: pela mão do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Deus, pois, fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou ânimo e reviveu. Por isso chamou-se aquele lugar En-Hacoré, que está em Leí até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Juízes capítulo 16. Um dia Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e entrou a ela. Disseram aos gazitas: Sansão veio aqui. Cercaram o lugar e toda a noite esperaram à porta da cidade, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, esteve deitado só até meia-noite. Então levantou-se, pegou as portas da entrada da cidade com os 2 umbrais, arrancou-as com a tranca e tudo, pô-las aos ombros e levou-as ao cume do monte que está defronte de Hebrom. Algum tempo depois apaixonou-se por uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o a revelar-nos de onde lhe vem a grande força e como poderíamos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós te dará 1.100 ciclos de prata. Dalila disse a Sansão: declara-me, peço-te, de onde te vem a grande força e com que poderia ser amarrado para te subjugarem. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco frescas, ainda não secas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram-lhe 7 cordas de arco frescas e ela amarrou-o com elas. Havendo homens escondidos no quarto, gritou-lhe: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele rompeu as cordas como se rompe um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube de onde lhe vinha a força. Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Agora declara-me com que poderia ser amarrado. Ele respondeu: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas, amarrou e gritou-lhe: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Os homens estavam escondidos no quarto. Ele, porém, rompeu as cordas dos braços como se fossem fios. Dalila disse-lhe: até agora tens zombado de mim e me dito mentiras. Declara-me com que poderia ser amarrado. Respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tear e as apertares com o pino, ficarei fraco. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças no tecido, apertou-as com o pino e gritou-lhe: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele despertou do sono e arrancou o pino do tear com o tecido. Ela disse-lhe: como podes dizer, eu te amo, se o teu coração não está comigo? Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste de onde te vem a grande força. Como ela o importunava todos os dias com as suas palavras e o afligia, a alma dele se angustiou até a morte. Então abriu todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, ir-se-á de mim a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Asmame, vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Subi esta vez, porque me abriu todo o coração. Subiram os príncipes dos filisteus e trouxeram o dinheiro na mão.
Fez Dalila Sansão dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem e mandou rapar as 7 tranças da sua cabeça. Começou a subjugá-lo e a sua força se lhe foi. Gritou-lhe: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Despertou ele do sono e disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Não sabia, porém, que o Senhor se tinha dele afastado. Os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e moía no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça, logo que rapado, começou a crescer de novo. Os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para se alegrarem, dizendo: o nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Quando o povo o viu, louvava o seu Deus. O nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que devastava a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Estando já o coração alegre, disseram: chamai Sansão para que nos divirta. Tiraram Sansão do cárcere, e ele divertia-se diante deles. Puseram-no entre as colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixa-me apalpar as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres. Todos os príncipes dos filisteus estavam ali, e sobre o terraço cerca de 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, lembra-te de mim. Peço-te, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão apalpou as 2 colunas do meio em que a casa se sustentava. Firmou-se sobre elas, à direita numa, à esquerda noutra, e disse: morra eu com os filisteus. Curvou-se com toda a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Foram mais os que matou ao morrer do que os que matara em vida. Então desceram seus irmãos, e toda a casa de seu pai tomaram-no, levaram-no e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Mica, que disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, sobre os quais lançaste maldição, e dos quais também falaste aos meus ouvidos, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Ele restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, e ela disse: de todo consagro a prata ao Senhor, da minha mão para meu filho, a fim de fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Agora, pois, ta devolvo. Depois de ter restituído o dinheiro à sua mãe, esta tomou 200 ciclos de prata e deu-os ao ourives, que fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram na casa de Mica. Este homem Mica tinha uma casa de deuses. Fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para ser seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Um jovem levita de Belém de Judá, da família de Judá, que andava peregrinando, saiu da cidade de Belém de Judá para buscar lugar onde ficar. Chegando à região montanhosa de Efraim, a casa de Mica, ali pousou. Mica perguntou-lhe: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou buscando onde ficar. Mica disse-lhe: fica comigo, sê meu pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, roupas e o teu sustento. O levita entrou. Consentiu o levita em ficar com o homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o levita, o jovem tornou-se seu sacerdote e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. A tribo dos danitas buscava para si herança onde habitar, pois até então não lhe havia caído por sorte herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram 5 homens valentes, de Zorá e Estaol, para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, a casa de Mica, e ali passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Entraram ali e perguntaram-lhe: quem te trouxe aqui?
que fazes aqui?" Ele contou-lhes o que Mica lhe fizera e disse: "Contratou-me e eu sou seu sacerdote." Eles disseram-lhe: "Pergunta a Deus, para sabermos se prosperará o nosso caminho." O sacerdote respondeu: "Ide em paz, o caminho que seguis é perante o Senhor." Os 5 homens partiram, chegaram a Laís e viram que o povo dali vivia em segurança, à maneira dos sidônios, tranquilo e descuidado. Nada lhes faltava na terra, eram prósperos e viviam longe dos sidônios, sem relação com ninguém. Voltando a Zorá e Estaol, seus irmãos perguntaram: "Que dizeis?" Responderam: "Levantai-vos, subamos contra eles, porque vimos a terra, e eis que é muito boa. Acaso ficareis inertes? Não hesiteis em ir tomar posse da terra. Quando lá chegardes, encontrareis um povo descuidado e a terra espaçosa. Deus vô-la deu nas mãos, lugar em que coisa nenhuma falta." 600 homens da família dos danitas, de Zorá e Estaol, armados para a guerra, partiram. Acamparam em Quiriate Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar a oeste de Quiriate Jearim se chama Maanedã até o dia de hoje. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham espiado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: "Sabeis que nestas casas há éfode, terafins, imagem de escultura e imagem de fundição? Considerai o que haveis de fazer." Desviaram-se para lá, entraram na casa do jovem levita, na casa de Mica, e saudaram-no. Os 600 homens armados ficaram à entrada da porta. Os 5 homens que tinham espiado a terra entraram, tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava à entrada da porta com 600 homens armados. Quando estes entraram na casa de Mica e tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou-lhes: "Que estáis fazendo?" Responderam: "Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. Sê-nos-ás pai e sacerdote. É melhor seres sacerdote de uma tribo e família em Israel do que da casa de um só homem?" O coração do sacerdote se alegrou, tomou o éfode, os terafins e a imagem de escultura e se ajuntou ao povo. Puseram diante de si os meninos, o gado e os bens, e partiram. Quando já estavam longe da casa de Mica, os homens das casas próximas a de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Gritaram atrás deles. Os danitas voltaram-se e perguntaram a Mica: "Que tens que convocaste gente?" Ele respondeu: "Tomastes os meus deuses que eu fiz, e o meu sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, dizeis: que tens?" Os filhos de Dan responderam: "Não faças ouvir a tua voz contra nós, para que porventura homens irritados não se lancem sobre vós, e percas a tua vida e a vida dos da tua casa." Os filhos de Dan seguiram seu caminho. Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Tomaram, pois, o que Mica tinha feito e o sacerdote que ele tinha, chegaram a Laís, a um povo tranquilo e descuidado, feriram-no ao fio de espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém. Ficava no vale, junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Chamaram a cidade Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Outrora, porém, chamava-se a cidade Laís. Os filhos de Dan levantaram para si a imagem de escultura. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes para a tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. Assim conservaram a imagem de escultura que Mica fizera, todo o tempo que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Naqueles dias não havia rei em Israel. Um levita que morava numa região afastada da serra de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá.
Depois de 4 meses, o marido foi falar-lhe ao coração para que voltasse. Levava consigo seu servo e 2 jumentos. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Quando o pai da jovem o viu, saiu alegre ao seu encontro. O sogro, pai da jovem, o reteve, e ele ficou ali 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite. No 4º dia madrugaram, e ele se dispôs a partir. Mas o pai da jovem disse ao genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, depois ireis. Sentaram-se os 2 juntos, comeram e beberam. Então o pai da jovem disse: peço-te que fiques ainda esta noite e alegres o teu coração. Quando o homem se levantou para partir, o sogro o persuadiu, e ele passou ali aquela noite. No 5º dia madrugou para partir, mas o pai da jovem disse: fortalece o teu coração, espera até o dia declinar. E comeram ambos. Quando o homem se levantou para partir com a sua concubina e o seu servo, o sogro, pai da jovem, lhe disse: eis que já declina o dia para a tarde, passai aqui a noite, o dia já vai acabando. Fica aqui, alegra o teu coração, amanhã de madrugada vos levantareis e ireis para a vossa casa. O homem, porém, não quis passar ali a noite. Levantou-se e partiu, e foi até defronte de Jebus, que é Jerusalém, com os seus 2 jumentos albardados e com a concubina. Estando já perto de Jebus e quase se pondo o sol, disse o servo ao seu senhor: vem, peço-te, retiremo-nos para esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Respondeu-lhe o Senhor: não nos retiraremos para a cidade de estrangeiros, que não são dos filhos de Israel, antes passaremos até Gibeá. E acrescentou: vem, cheguemos a um destes lugares. Passaremos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram adiante e seguiram caminho. Pôs-se-lhes o sol junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Entraram e sentaram-se na praça da cidade, porque ninguém os recebeu em casa para ali passarem a noite. Eis que ao anoitecer vinha do campo um velho que trabalhava na terra. Era da serra de Efraim e peregrinava em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade e perguntou-lhe: para onde vais e de onde vens? Ele respondeu: estamos de passagem de Belém de Judá para um lugar remoto da serra de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora vou à casa do Senhor, mas ninguém me recebe em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que está com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te falta, fique ao meu cuidado. Então somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu de comer aos jumentos. Lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto alegravam o seu coração, eis que os homens da cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram à porta e falaram ao dono da casa, o velho, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não cometais esta infâmia. Eis aqui minha filha virgem e a concubina dele. Vô-las trarei fora, humilhai-as e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais tal loucura. Mas aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o homem pegou na sua concubina e lhe a trouxe fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e ao subir da alva a deixaram ir. Ao romper do dia a mulher veio, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até ser dia claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa e saiu para seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamo-nos. Mas não houve resposta. Então a pôs sobre o jumento e, levantando-se o homem, foi para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, pegou na concubina, cortou-a membro por membro em 12 pedaços e os enviou por todo o território de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca tal se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, consultai e falai. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram
desde Dan até Berseba, e também da terra de Gileade, e a congregação se ajuntou como um só homem diante do Senhor em Mispa. Os chefes de todo o povo, todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens de infantaria que puxavam da espada. Os benjamitas ouviram que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Perguntaram os filhos de Israel: dizei-nos, como se cometeu esta maldade? O levita, marido da mulher assassinada, respondeu: cheguei com a minha concubina a Gibeá, que pertence a Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram de noite a casa onde eu estava. Intentaram matar-me, violaram a minha concubina e ela morreu. Então peguei na minha concubina, cortei-a em pedaços e os enviei por todo o território da herança de Israel, porquanto cometeram abominação e loucura em Israel. Eis-vos aqui, todos os filhos de Israel. Dai o vosso parecer e conselho. Levantaram-se todos os homens como um só e disseram: nenhum de nós voltará à sua tenda, nem entrará em sua casa, mas isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem cometido em Israel. Assim todos os homens de Israel se juntaram-se contra aquela cidade, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Entregai-nos agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes saíram das suas cidades e se reuniram em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens que puxavam da espada, além dos habitantes de Gibeá, que mobilizaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais atirava uma pedra com a funda a um cabelo e não errava. Os homens de Israel, exceto Benjamim, mobilizaram 400.000 homens que puxavam da espada. Todos estes eram homens de guerra. Subiram os filhos de Israel a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem de nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se os filhos de Israel pela manhã e acamparam contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a pelejar contra Benjamim e ordenaram a batalha contra eles diante de Gibeá. Os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia derrubaram por terra 22.000 homens de Israel. Mas o povo, os homens de Israel, se animaram e tornaram a ordenar a batalha no lugar onde a tinham ordenado no primeiro dia. Subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos? Respondeu o Senhor: subi contra eles. No segundo dia, os filhos de Israel se aproximaram dos filhos de Benjamim. Benjamim saiu de Gibeá ao seu encontro e derrubou por terra mais 18.000 homens de Israel, todos estes puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, vieram a Betel, choraram, ficaram ali até a tarde perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias, dizendo: tornaremos ainda a sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, ou cessaremos? Respondeu o Senhor: subi, porque amanhã os entregarei nas vossas mãos. Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e ordenaram a batalha contra Gibeá, como das outras vezes. Os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e afastaram-se da cidade. Começaram a ferir alguns do povo, como das outras vezes, matando cerca de 30 homens de Israel nos caminhos abertos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá, e no campo. Então diziam os filhos de Benjamim: vão sendo derrotados diante de nós como dantes. Mas os filhos de Israel disseram:
fujamos e atraiamo-los da cidade para os caminhos. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel irrompeu do seu lugar a oeste de Gibeá. Vieram 10.000 homens escolhidos de todo Israel contra Gibeá. A peleja foi dura, mas os benjamitas não sabiam que o mal lhes estava perto. O Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. Feriram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim. Todos estes puxavam da espada. Viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel tinham cedido o terreno a Benjamim, porquanto confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. Os da emboscada acometeram subitamente Gibeá, avançaram e feriram toda a cidade ao fio da espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os homens de Israel retrocederam na peleja, Benjamim começou a ferir e a matar cerca de 30 homens de Israel, porque diziam: certamente vão sendo derrotados diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando começou a subir da cidade a coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás, e eis que a cidade toda subia em fumaça para o céu. Então os homens de Israel se viraram e os benjamitas se aterrorizaram, porque viram que o mal lhes tinha sobrevindo. Fugiram de diante dos homens de Israel pelo caminho do deserto, mas a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram os benjamitas, perseguiram-nos, pisaram-nos desde Menua até defronte de Gibeá para o nascente. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Viraram-se e fugiram para o deserto, para o penhasco de Rimom. Mas os israelitas colheram deles nos caminhos ainda 5.000 homens. Foram-lhes no encalço até Gidom e mataram deles mais 2.000. Assim caíram naquele dia 25.000 homens de Benjamim, que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para o penhasco de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e feriram-nos ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais, tudo quanto acharam. E a todas as cidades que acharam puseram fogo. Juízes capítulo 21. Os homens de Israel tinham jurado em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. O povo veio a Betel, esteve ali até a tarde diante de Deus, levantou a voz e chorou amargamente, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo de Israel? No dia seguinte o povo se levantou de madrugada, edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Perguntaram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à assembleia perante o Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca daquele que não subisse ao Senhor a Mispa, dizendo: certamente será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje uma tribo está cortada de Israel. Como faremos quanto a mulheres para os que ficaram, visto que juramos pelo Senhor que não lhes daríamos de nossas filhas por mulheres? Perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Contado o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achava ali. Então a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou: ide e feri ao fio da espada os moradores de Jabes de Gileade, com as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer. A todo homem e a toda mulher que tenha conhecido o homem deitarão ao fio da espada. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam no penhasco de Rimom, e lhes anunciaram a paz. Voltaram então os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade. Porém estas não lhes bastaram. O povo teve pena de Benjamim, porquanto o Senhor fizera uma brecha
nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: como havemos de conseguir mulheres para os que ficaram, pois as mulheres de Benjamim foram destruídas? E disseram: haja herança para os que escaparam de Benjamim, para que não seja destruída uma tribo de Israel. Porém nós não lhes podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel tinham jurado: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Disseram, porém: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra ao norte de Betel, ao nascente do caminho que sobe de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim: ide e emboscai-vos nas vinhas. Quando virdes que as filhas de Siló saem a dançar em rodas para dançar, saí vós das vinhas, e raptai cada um sua mulher dentre as filhas de Siló. E ide-vos para a terra de Benjamim. Quando vierem os seus pais ou os seus irmãos queixar-se a nós, nós lhes diremos: tende compaixão deles, porque na guerra não tomamos mulheres para cada um deles. E vós não lhas destes, pois neste caso seríeis culpados. Os filhos de Benjamim assim fizeram. Tomaram mulheres conforme o seu número, raptando-as das que dançavam. Foram-se e voltaram à sua herança. Reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família. Saíram de lá cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos.